Olá, estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Que oportunidade ímpar temos de poder falar, de poder estudar, de poder ler. E que bênção podermos ver que o Senhor providencia tudo o que é necessário para que cada um de nós venha nos abastecer com esse alimento maravilhoso que é as Escrituras. E o texto de hoje está em Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao 14, que diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, e levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Queridos, a palavra do Senhor de hoje que nós podemos ler, né? Ela vem de resposta a um comentário que eu tive com uma pessoa essa semana, e essa pessoa se dizia muito preocupada com as notícias, né? Que ela estava vendo na TV, das séries, né? Dos documentários que ela tinha a oportunidade de ver, e via que era uma preocupação muito pertinente na sua vida. Realmente, o cristão ele deve estar atento, né? Está olhando e vendo o que está acontecendo. Mas não é algo que nós devemos temer, né? Como diz as Escrituras. Ele fala que nós não devemos temer o que está acontecendo, né? Porque isso é algo que vai ter que acontecer, porque faz parte da Escritura, daquilo que o Senhor tem para o mundo, né? Daquilo que Deus projetou. Então a gente percebe que hoje a gente é bombardeado todos os dias e às vezes existe até dúvida no coração de muitos a respeito do fim dos tempos, né? Dos momentos finais da humanidade. E a gente sabe que isso vai acontecer, mas não sabemos o dia, a hora, né? Não adianta. Muitas pessoas se levantam querendo dizer o dia que vai acabar, o ano que vai acabar, mas isso é impossível, né? O que nós devemos estar atentos é olhar para a Bíblia, né? Assim como os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, nos explica sobre como que se dará naquele dia, tudo que o Senhor tem contado. Então, se nós temos convicção de que temos Cristo no coração, devemos nos voltar a Deus e pedir: Senhor, nos orienta, nos mostra, né? Então, o Senhor diz que nós devemos ter cuidado. Vede que ninguém vos engane, né? Porque existirão muitas notícias que vão tentar confundir a cabeça do cristão, né? E ele fala, ó, vai existir guerras, rumores de guerra, terremoto, né? Nação contra nação, fomes, pestes, lugares que vão ser destruídos, né? Mas isso é apenas o princípio das dores. Então, tudo isso que está acontecendo hoje na humanidade, pandemia, né? A gente sabe que são consequências de muitos atos do ser humano, né? E nós devemos estar atentos ao que está acontecendo. Mas ele fala que depois de tudo isso, né? Vem a perseguição aos cristãos, né? A todos, né? Indistintamente, qualquer lugar. Serão odiados, né? Eles serão perseguidos, serão mortos. E virá traição, o ódio. E se levantarão muitos falsos profetas, né? Que vão se achar com a palavra final do que está acontecendo, né? E vão confundir a cabeça de muitos. E ele fala que logo após isso,
se multiplicará a iniquidade, né? E o amor de muitos esfriaria, né? Então, a apostasia. A gente vê que existem muitos conflitos na cabeça de certas pessoas que vão fazer com que elas esfriem, elas entrem em dúvida e abandonem aquele sentimento que elas tinham do primeiro amor, né? E algo interessante que a gente percebe de tudo isso é que o Senhor fala: aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. A gente sabe, meus irmãos, que tudo isso vai acontecer, né? E nós temos que nos preparar todos os dias para que, se caso venha acontecer no nosso tempo, a gente saiba como enfrentar isso, né? Então, tudo isso que acontece no mundo, na humanidade, tudo relacionado está encaminhando para o fim, né? Tudo aumenta a guerra, aumenta a fome, aumenta o ódio, aumenta a traição, porque a população vai aumentando em tudo, e isso se torna mais notícia com o advento da internet, né? Com os jornais que hoje estão em todos os mundos, noticiam, né? Antes era mais difícil de dar uma manchete, né? A gente vê que o mundo está realmente indo para o seu final. E o Senhor nos alerta que nós devemos perseverar até o fim. Que o nosso olhar deve estar, como diz lá em Apocalipse, né? O Senhor nos diz lá em Apocalipse 21 que Ele dará um novo céu e uma nova terra. O cristão, ele sabe que ele não é cidadão dessa terra, ele está aqui de passagem, né? Muitos conseguem chegar a 80, 90 anos, como a palavra de Deus diz, né? Apesar do enfado, apesar das dores, mas conseguem chegar até uma idade assim que muitos veem assim como algo até que se torna assim, poxa, e chega a impressionar, né? Mas todos passarão, né? E eu e você devemos estar convictos de que nós temos um lugar, né? Um lugar que nós podemos chamar de lar, lugar celestial, onde nós podemos ver o nosso Pai. Então nós devemos perseverar até o fim. E depois de tudo isso, o Evangelho precisa ser pregado a toda criatura. A gente sabe que existe bilhões de pessoas que ainda não conhecem, né? A Escritura de Gênesis e Apocalipse, né? Que não conhecem João 3,16, e a gente que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo, né? Então a gente vê que existem muitos povos aí que ainda precisam ser alcançados. Então, se você está com medo, com receio de todas as notícias que têm vindo à sua TV, no seu celular, aos jornais, de que o mundo vai acabar agora, que você precisa construir um bunker, que você precisa comprar uma passagem para morar na Lua. Então, volte o seu olhar para a Escritura. Volte o seu olhar e faça como discípulos. Pergunte ao Mestre: Senhor, como é que isso vai acontecer? Tira a minha dúvida. Isso que está vindo aí de manchete é real? O que tua palavra diz? Né? Então, a palavra do Senhor diz que muitas coisas vão acontecer que se chamarão o princípio das dores. Depois do princípio das dores, a gente vê que os cristãos vão ser perseguidos, né? O amor de muitos esfriaria, as pessoas vão se voltar um contra os outros, né? E que nós devemos perseverar, que a palavra de Deus precisa ser pregada. Então, essa é a mensagem, que nós possamos não viver apenas pensando no dia de hoje, né? Mas que nós possamos construir a nossa vida cuidando do hoje, do amanhã, nos preocupando em servir a Deus, não pensando só em beber, em comer, em estar gastando, final de ano, né? Nós temos aí um novo ano que já se aproxima, e esse ano que é velho já está se findando, e que nós devemos refletir como está a nossa vida, o que nós temos feito, né? Eu tenho perseverado, eu tenho resistido a tudo aquilo que o mundo tem colocado à minha vista. Se eu sou filho, então eu preciso agir como um filho, e devo abastecer meu coração de amor, né? Para que eu não venha esfriar, porque o Senhor me quer junto dele, né? E que essa palavra possa ficar nos nossos corações. O mundo diz uma coisa, mas a palavra de Deus diz que nós devemos perseverar até o fim. Então, forças a todos nós, é isso que eu desejo. Amém.